A morte madrinha. Um pobre homem tinha 12 filhos e noite e dia trabalhavam apenas para lhes conseguir levar pão à boca. Quando nasceu o 13º filho, não sabendo mais o que fazer, correu para o caminho principal, resolvido a pedir ao primeiro homem que passasse para ser padrinho. O primeiro a aparecer foi o bom Deus, que sabia bem o que lhe atormentava o coração, e lhe disse: Pobre homem, tenho pena de ti, segurarei no teu filho durante o batismo, cuidarei dele e farei com que seja feliz na terra. O homem perguntou: Quem és tu? Sou o bom Deus. Então não te quero como padrinho, disse o homem. Tu dás aos ricos e deixas os pobres à fome. Assim falou o homem, pois não sabia o quão sabiamente Deus divide a riqueza e a pobreza. E virou costas ao Senhor e seguiu o caminho. Então o diabo foi ter com ele e disse-lhe: O que procuras? Se me aceitares como padrinho do teu filho, ele terá ouro em abundância e todos os prazeres do mundo. O homem perguntou: Quem és tu? Sou o diabo. Então não te quero como padrinho, respondeu o homem. Tu enganas e seduzes os homens. Seguiu o caminho e a enfesada da morte foi ao seu encontro e disse: Toma-me como madrinha. O homem perguntou: Quem és tu? Sou a morte, que torna iguais todos os homens. E o homem respondeu: És tu a certa. Tratas os ricos e os pobres sem fazer diferença. Serás tua madrinha. A morte respondeu: Farei do teu filho um homem rico e famoso, pois quem me tem como amiga não tem falta de nada. O homem disse: O batizado é no próximo domingo. Está lá a hora certa. A morte apareceu como prometido e tornou-se madrinha. Quando o rapaz cresceu, a madrinha apareceu-lhe um dia e disse para ir com ela. Levou-a para a floresta, mostrou-lhe uma erva que lá crescia e disse: Vais receber agora o presente da tua madrinha. Farei de ti um médico famoso. Aparecer-te-ei sempre que for chamado a atender um doente. Se me puser à tua cabeceira, poderás assegurá-lo de que o curarás. Dás-lhe esta erva e ele ficará bom. Se me puser aos pés do doente, é porque ele me pertence. Dir-lhe-ás que não há nada a fazer, nem há médico algum neste mundo que o consiga salvar. Mas livra-te de usar a erva contra a minha vontade, ou sair-te-á caro. Não levou muito até que o jovem se tornasse no médico mais famoso do mundo. Basta-lhe olhar para um doente e sabe logo o que se passa, se tem cura ou vai morrer. Diziam dele. E dos 4 cantos do mundo vinha gente à sua procura. Conduziam-no aos doentes e tanto ouro lhe ofereciam que em breve ele era um homem rico. Ora, aconteceu que o rei ficou doente. Chamaram um médico para ele dizer se havia salvação possível. Mas quando ele se aproximou do leito, a morte estava aos pés da cama e não havia erva que lhe valesse. Se por uma vez eu enganasse a morte, pensou o médico, ela levar-me-á mal. Mas eu sou o seu afilhado, ela fechará um olho à coisa certa. Vou arriscar. Assim, alçou o paciente e deitou-o ao contrário na cama, pelo que a morte estava agora à sua cabeceira. Depois, deu-lhe daquela erva, o rei recuperou e ficou bom. Mas a morte foi ter com o médico, deitou-lhe um olhar maligno e sinistro e ameaçou-o com o dedo, disse: Enganaste-me. Deixarei passar desta vez porque és meu afilhado, mas atreve-te a repeti-lo e és tu quem virá comigo. Pouco tempo depois, a filha do rei foi acometida de uma doença grave. Era a sua única filha e o rei chorou dia e noite até os olhos cegarem e fez saber que quem a salvasse casaria com ela e herdaria a coroa. O médico, aproximando-se do leito de morte, viu a morte a seus pés. Ele deveria ter-se lembrado do aviso da madrinha, mas a grande formosura da princesa e a vontade de casar com ela tanto o seduziram que ele deixou tais pensamentos ao vento. Não viu que a morte lhe lançava olhares de cólera, levantava a mão e o ameaçava com o seu punho enfesado. Ele ergueu a doente e deitou a cabeça dela onde antes ficavam os pés.
depois deu-lhe a tomar da erva e logo ela se reanimou. A morte, sentindo-se enganada pela segunda vez, foi ter com o médico a grandes passadas e disse: Acabou-se, agora é a tua vez. E com tanta força o agarrou com a sua mão gélida que ele não pôde oferecer resistência e levou-o para uma caverna subterrânea. Ele viu milhares e milhares de velas que ardiam em filas inumeráveis, algumas grandes, outras médias, outras pequenas. A cada instante se apagavam umas e se reacendiam outras, e as chamazinhas pareciam estar em perpétuo movimento. Estás a ver? Disse a morte. Estas velas são as luzes de vida dos homens. As almas são as das crianças. As médias as dos casais nos seus melhores anos, as pequenas, as dos anciãos. Mas muitas vezes as crianças e os jovens também têm só uma velinha pequena. Mostra-me a luz da minha vida, disse o médico, julgando que seria ainda muito grande. A morte apontou para um pequeno coto que ameaçava extinguir-se e disse: Olha, aqui está ela. Ai, querida madrinha, disse o médico apavorado, acende-me uma nova vela, fale por mim, para eu poder gozar a vida, ser rei e marido da bela princesa. Não posso, respondeu a morte. Antes de nova vela se acender, outra tem de se apagar primeiro. Então, põe a luz velha em cima de uma nova, para que continue a arder quando a outra chegar ao fim. Pediu o médico. A morte fez como se pretendesse atender ao seu pedido e pegou numa vela alta e nova. Mas como se queria vingar, enganou-se de propósito e manuseou-a e o pequeno coto caiu e apagou-se. De imediato o médico caiu por terra e ficou nas mãos da morte.